tão diferente. Abrimos os nossos olhos depois da oração, né? E vemos a nossa sala, né? E não ter os irmãos aí, isso representa uma falta, um carinho, né? Sentindo a presença, a falta da presença dos irmãos. Verdade. Né? Estamos aqui só nós dois, mas a gente sente muita falta de estar junto dos irmãos, perto dos irmãos, da comunhão, de estarmos juntos constantemente. Então, muito bom aí os irmãos que estão interagindo com a gente, né? A gente tem aí alguns irmãos lá da igreja, a gente tem algumas pessoas assistindo, algumas pessoas curtindo. A gente está com os celulares um pouco hoje mais afastado, né? Tentando acompanhar aqui por um celularzinho pequenininho, mas você que está cumprimentando a gente, bom tê-lo conosco, bom ter você juntamente com a gente. Amém? Nós vamos compartilhar hoje um texto. Na verdade, nós vamos começar a estudar hoje um livro, o livro do profeta Abacuque. Eu vou deixar você pegar um tempinho aí, caso você não esteja no smartphone, seja na Bíblia aqui, né, para conseguir aí achar um tempinho aí, Abacuque, aí lá no final, vai voltando de Malaquias, você vai retornar e você vai chegar aí a Abacuque, capítulo de número 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse profeta, o profeta Abacuque. Ele é um profeta que nos ensina bastante sobre a realidade daquilo que nós temos vivido e vivenciado na nossa nação, nas nossas vidas. E é sobre esse profeta que eu queria compartilhar com cada um de vocês. Então, se puder aí, abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. E nós vamos meditar um pouquinho hoje, e Deus permitindo também no domingo à noite, nós vamos estar meditando novamente no livro de Abacuque e tirando desse livro porções importantes para que a gente possa aplicar nas nossas vidas mediante aos dias, aos momentos que nós temos vivido. A palavra de Deus, ela serve para o cristão, para mim, para a sua vida, como um manual. Nós a consideramos como a nossa regra de fé e de prática. Por isso, olhar para as Escrituras e buscar nas Escrituras consolo, direção, encorajamento, é a postura de todo crente fiel ao Senhor. Nós, como cristãos, devemos consultar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi deixada para mim e para você, para que em meio a dias difíceis, em meio a confusões, em meio a tomadas de decisões, ela pode ser o norte, ou ela é o norte daquilo que nós devemos fazer. Faz-se necessário sempre nós buscarmos respostas da nossa situação, da nossa realidade, mediante ao que as Escrituras nos ensinam. Por isso, hoje nós vamos olhar para esse profeta que viveu uma dura realidade no seu tempo e foi buscar diante de Deus respostas. Foi buscar diante da presença de Deus, no meio do clamor a Deus, respostas para aquilo que ele estava vivendo. Abacuque é um livro onde nós vemos os problemas de fé, onde nós vemos que muitas vezes a nossa fé ela tende a ter dificuldades aparentes mediante aos problemas em que vivemos. E muitas vezes esses problemas atrapalham a nossa fé e também, muitas vezes, esses problemas se tornam empecilhos, preste atenção nisso, para os cumprimentos das promessas de Deus na nossa vida. Muitas vezes os problemas que nós vivenciamos, Abacuque vai nos ensinar, e se a nossa fé não estiver alicerçada no Senhor, não estivermos em contato diretamente com o Senhor, as dificuldades, os problemas, as circunstâncias podem ser ou se tornarem empecilhos para o cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas. O nome de Abacuque, ele significa, ou tem o significado de abraçar. Alguns também vão dizer lutar, mas é mais considerado como o significado de um abraço. Abacuque é o profeta cujo seu nome significa
abraços. Então ele é alguém que primeiro abraçou e lutou pelo seu povo, pelo sofrimento em que ele estava inserido, que o povo estava vivendo, e mediante aquilo que Deus iria fazer. Mediante as respostas de Deus, Abacuque abraça os propósitos de Deus e no capítulo 3 faz um lindo salmo de louvor e de adoração ao Senhor. Muitas vezes nós estamos como Abacuque, lutando com Deus pelas situações que vivemos, mas precisamos abraçar os propósitos e a vontade de Deus para as nossas vidas. Nesse tempo, talvez eu e você questionamos muitas vezes o que Deus está fazendo. Por que isso? Por que Deus permite? Por que Deus sendo bom? Por que Deus sendo santo? Por que Deus sendo Deus misericordioso? Está acontecendo o que está acontecendo? Ou por que isso está procedendo? Se Deus é tão bom, como os cristãos falam, como a palavra de Deus diz, por que isso às vezes acontece nas nossas vidas? Vamos aprender com Abacuque que precisamos abraçar os propósitos. Isso faz parte da vontade e do propósito de Deus para as nossas vidas. O tema do livro, ele se constrói justamente sobre essa narrativa, né? De questionar os feitos de Deus, como Deus pode ter paciência diante do mal que está acontecendo e como o mal pode acontecer mediante a sua santidade, coexistir juntamente com a sua santidade. Então, Abacuque nos traz resposta daquilo que às vezes a gente pergunta, como um Deus bondoso deixa as coisas ruins acontecerem. Queria te convidar a ler comigo, capítulo 1, nós vamos ler aí o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Vai dizer assim para a gente: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O livro do profeta Abacuque registra para nós como Abacuque se vê diante do seu tempo. Como que Abacuque estava sentindo a dor do seu povo e confessa e abre o seu coração para Deus. O livro de Abacuque, no capítulo 1 e no capítulo 2, são 4 discursos, 2 do profeta e 2 respostas de Deus mediante ao que o profeta colocou e expressou e questionou ao Senhor. Abacuque nos ensina, como propósito do seu livro, que precisamos mudar a profunda aflição e dúvida que vivemos para crer ou para crença e esperança por meio da oração e da palavra de Deus. Quando ele inicia no versículo 1, ele vai dizer, no versículo 1 e no versículo 2, ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Abacuque vinha de uma vida de oração, de insistência. E uma das coisas que o profeta questiona o Senhor aqui é quanto à sua indiferença. Parece que as orações, Abacuque estava entendendo e compreendendo, e parece que as suas orações não estavam sendo ouvidas. Por isso ele diz: Senhor, até quando não me escutarás? Até quando os seus ouvidos não vão me atender? Até quando o Senhor não vai se revelar? Abacuque questiona o Senhor, porque o Senhor não estava julgando o pecado do seu povo, o pecado de Judá. E ele expressa: Senhor, até quando? O questionamento dele, depois de muita oração, depois de muita busca diante do Senhor, o Senhor se apresenta para ele com um silêncio. O Senhor não respondia às suas orações. E nós estamos aí já há alguns dias acometidos da nossa liberdade, presos dentro de casa e muitas vezes orando mais do que orávamos antes. Muitas vezes pedindo ao Senhor a cura, a restauração, a mudança, e às vezes parece que Deus também está em silêncio.
Parece que Deus também não tem ouvido as nossas orações, ou parece que Deus está à parte daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos nesse momento, talvez, como o profeta Abacuque se encontrava quando ele declarou estas palavras: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ser diferente? Até quando o Senhor não vai falar comigo, não vai responder a minha oração? Até quando o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? Até quando o Senhor vai permitir que a situação se fique ou permaneça nessa mesma forma ou desse mesmo jeito? Ele diz: até quando eu clamarei eu e tu não me escutarás? O clamar aqui nos dá um sentido de que o profeta Abacuque estava num pedido intenso de alta voz, em gritos diante do Senhor. Ou seja, isso nos mostra talvez um desespero ou uma predisposição ao desespero do profeta mediante a situação que ele estava vivendo. Talvez a sua vida, a minha vida, as nossas vidas estão já caminhando para esse mesmo sentimento, para essa mesma atitude do profeta Abacuque. Talvez presos dentro de casa, isolados da nossa rotina, talvez não sabendo o que vai acontecer, o que vai suceder. Nós podemos também estar assim, meio que desesperados e já gritando com o Senhor, abrindo o nosso coração e manifestando ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando o Senhor há de permitir isso? Até quando o Senhor há de permitir que eu veja essa situação e nada muda? Porque Abacuque vai relatar ao Senhor, dizendo aí, usando palavras no versículo 2 e 3 como violência, iniquidade, injustiça, maldade, divisões, discórdia. Ele vai dizer a partir do versículo 2: gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Quantos de nós temos visto essas opressões? Quantos de nós temos visto violência no sentido... Claro que antes do coronavírus, muitas informações e muitas notícias de violência, de todos os casos, nos chegam pela nossa sociedade. Mas a violência com as mortes tem chegado por meio da pandemia, em outros lugares, também chegado perto de nós. Ou seja, o profeta está diante de uma relação, diante de uma situação que às vezes eu e você também nos encontramos. Senhor, até quando eu vou ver essas mortes? Até quando eu vou ver essa violência? Até quando o Senhor vai me permitir ver essas iniquidades? Até quando o Senhor vai permitir que eu veja esse estado caído, moral e espiritualmente, da sociedade em que eu vivo, do povo em que eu vivo? Abacuque expressa diante do Senhor a situação caótica do seu povo. A situação caótica moral e a situação caótica espiritual do povo, e chora diante do Senhor. No verso 4, ele vai dizer que a lei estava sem efeito, estava sendo esquecida. Ele vai dizer no versículo 4, por esta causa, ou seja, pela pervertidão moral e espiritual do povo, pelo povo estar andando como se o Senhor não existisse, como o povo está caminhando, como se o Senhor não estivesse presente, a lei está afrouxando e a justiça não se manifesta. A palavra lei nos remete àquilo que nós temos nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: a Torá, a revelação do Senhor, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor para o seu povo, os mandamentos morais, os mandamentos de culto, os mandamentos de santificação, os mandamentos de vida com Deus. O povo estava se esquecendo. No tempo de Abacuque, a grande maioria estava se esquecendo do Senhor, se pervertendo do Senhor, estava longe do Senhor, e o profeta, como profeta, orava como pastor daquela nação, clamava ao Senhor: e Senhor, até quando isso vai continuar? Porque o povo não muda. Até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça? O povo estava vivendo totalmente longe do Senhor. O povo estava vivendo totalmente afastado das bênçãos e da lei do Senhor. E o que o Abacuque está resgatando no versículo 4? Que lei é essa? Por que ele diz ao Senhor: olha, tome uma providência, Senhor, me responda, porque a lei, aquilo que o Senhor nos prometeu, não está se cumprindo. Ele está dizendo: Senhor, cadê a tua fidelidade? Cadê o teu zelo? Cadê a parte do Senhor na aliança mosaica que o Senhor fez comigo e com este povo?
E aí me lembro de Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30, onde o Senhor dá ao povo as diretrizes das bênçãos mediante a obediência e das maldições mediante a desobediência. Abacuque está orando ao Senhor, pedindo do Senhor uma intervenção, pedindo do Senhor uma mudança, pedindo do Senhor um juízo, pedindo do Senhor uma transformação na sua sociedade e no meio dos seus, mediante a palavra revelada do Senhor. Senhor, o Senhor nos disse que no dia em que nós abandonássemos os preceitos, a comunhão com o Senhor nos cobraria. O Senhor derramaria maldição sobre esse povo, mas o povo está vivendo tão bem. O Senhor não está agindo com a sua parte. O Senhor não está agindo com o que o Senhor disse que faria. O Senhor não está agindo com o Senhor mostrou que faria para com esse povo, para com a nossa história. E Abacuque clama isso diante do Senhor e coloca isso diante do Senhor, perguntando a ele, colocando ao Senhor o porquê. O profeta estava perguntando até quando o Senhor vai permitir isso acontecer. Senhor, Tu és santo. E como o Senhor permite esse povo viver desta maneira. Olhando, irmãos, e meditando nesse texto, paro para pensar os dias em que nós temos vivido. O quanto a sociedade tem se esquecido do Senhor. O quanto a igreja tem sido perseguida no seu discurso. O quanto nós temos nos esquecido como cristãos de pregar a palavra. O quanto nós temos relativizado os ensinos bíblicos. O quanto nós temos afrouxado a nossa espiritualidade perante um mundo que muitas vezes cobra de nós. O quanto a igreja muitas vezes tem afrouxado o que os ensinos bíblicos nos dizem e nos mostram. O quanto nós temos nos esquecido de que precisamos nos esconder em Cristo e precisamos ser fortalecidos por Cristo. Até aqui, Abacuque ainda não tinha o que seria a obra de Jesus, porque isso vai acontecer no Novo Testamento. Hoje nós somos agraciados por essa obra, mas pensando através desse texto, e vamos fazer um link com Jesus já, mas pensando a partir desse texto, nós podemos ver o quanto muitas vezes nós temos afrouxado a nossa vida de intimidade diante do Senhor. E talvez nós podemos parar para pensar de quanto a nossa vida era uma agitação e muitas vezes nós negociávamos aquilo que é mais importante para nós. A oração, a devocional diante do Senhor. Num mundo agitado, num mundo corrido, muitas vezes nós negociamos o começar o dia nos pés do Senhor, o começar o dia diante do Senhor, em colocar a nossa vida e a direção da nossa vida no Senhor. Quanto essa quarentena tem nos mostrado que tempo é o que não nos falta. Na verdade, o que tem nos faltado é a administração do nosso tempo. Na verdade, o que tem nos faltado é uma intimidade com o Espírito Santo que faz parte do seu fruto, o domínio próprio. A capacidade de dominarmos o nosso tempo. Aquilo que Paulo escreveu, por exemplo, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, remindo o tempo, ou seja, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Talvez esse tenha sido um tempo que Deus tem nos colocado enclausulados, Deus tem permitido vir um juízo sobre as nossas vidas, um tempo de reflexão. Porque o juízo muitas vezes vinha sobre o povo, sim, na aliança do Antigo Testamento, como castigo, mas também como reflexão. Em Cristo Jesus já não há mais a condenação sobre as nossas vidas. Nós estamos livres em Cristo, porém, as dificuldades, os problemas ainda continuam para nós como oportunidades de reflexão. Oportunidade de pararmos e pensarmos como temos feito com a nossa vida diante de Deus. Oportunidade de talvez nos arrependermos dos nossos pecados. Oportunidade de mudarmos de direção, de convertermos a nossa vida, o nosso caminho de volta para Deus, de volta para a sua presença, de volta a ter intimidade com Ele, de volta a fazer o que Ele deseja de nós, de volta a fazer o que Ele ama, de amar e de resumir os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos.
Talvez seja um tempo em que, como igreja, nós possamos pensar em como nós podemos servir ao próximo, em como nós podemos amar pessoas que daqui a alguns dias, com esse isolamento, sofrerão de falta de recursos. O quanto, como igreja, nós poderemos servir a essas pessoas e o quanto nós precisamos ser luz diante disso. Porque muitas vezes nós temos entrado nos nossos templos e levado a nossa vida como se o mundo não existisse. E Deus tem nos permitido um tempo onde nós, por amor ao próximo e um isolamento com a nossa própria vida, também uma atitude de amor, não temos estado mais em um templo de 4 paredes, mas temos nos reunidos assim, no sofá das nossas casas, na sala, na varanda, talvez no seu trabalho, onde você, através desse celular, nos mostrando que nós precisamos, como igreja, olhar para o mundo que nos cerca e o que está acontecendo. Uma igreja não deve flertar com os pensamentos e com a corrente do mundo, mas uma igreja precisa se comunicar com o mundo, porque Jesus nos chamou para ser sal e para ser luz. Jesus chamou Abacuque para ser sal e para ser luz no seu tempo, e ele foi, e mesmo sendo sal e luz, Abacuque sentiu de Deus um silêncio. E muitas vezes nós reclamamos do silêncio de Deus, mas é no silêncio de Deus que muitas vezes a gente aprende. É no silêncio de Deus onde Deus está nos moldando. É no silêncio de Deus onde Deus está nos capacitando à perseverança. É no silêncio de Deus onde Deus está se aproximando mais. É no silêncio de Deus onde Deus está trabalhando e moldando as nossas vidas na maneira e do modo e do jeito como Ele deseja. A resposta que Abacuque tem do Senhor é muito interessante. Eu queria te convidar a ler comigo do versículo 5 ao versículo 11. Vai nos dizer assim, do versículo 1 ao versículo 4, perdão, olha para mim de novo. Do versículo 1 ao versículo 4, o Abacuque fala com Deus. Diferentemente do que os outros profetas nós vamos ver, onde ele diz, assim diz o Senhor, o profeta Abacuque é aquele que se direciona ao Senhor. É aquele que questiona ao Senhor. É aquele que abre o seu coração humano, limitado, preso no cronos, na cronologia do tempo, não sabendo o futuro, não conhecendo os propósitos de Deus para frente. Ele abre o seu coração diante de Deus. Do versículo 1 ao versículo 4. A partir do versículo 5 ao versículo 11, Deus então resolve responder ao profeta. Ele vai dizer assim, Deus dizendo, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vocês não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os cavaleiros que se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Faça-se culpados este, cujo poder é o seu Deus. A partir do versículo 5, Deus dá uma resposta ao profeta que ele não esperava. No versículo 5, Deus diz, olha, eu ouvi a sua oração e vou dizer uma coisa para você. Eu vou responder a sua oração, eu vou fazer algo que vocês nunca pensariam ou pensaram que eu pudesse fazer. Deus está dizendo a ele, eu vou trazer um juízo sobre o povo, mas não um juízo como talvez vocês estavam acostumados a ver no passado, uma praga. Talvez Deus operando juízo como operou várias vezes no meio do povo.
mas Deus vai dizer para eles que vai usar uma nação ímpia, uma nação pior em estado moral do que eles, para trazer o juízo à nação de Judá. Deus responde a Abacuque tudo aquilo que ele não esperava. Deus surpreende Abacuque de modo a dizer a ele que o que Deus iria fazer seria totalmente diferente do que eles pudessem imaginar ou já imaginavam. Versículo 5 diz isso para a gente. Porque realizo em vossos dias obra tal que vocês não crereis quando vos for contado. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão crer que isso vai acontecer. Deus iria usar um povo ímpio e justo para trazer juízo para o seu povo. Deus iria usar de uma maneira até então inesperada para trazer aquele povo de volta aos preceitos, de volta aos caminhos do Senhor, e julgaria aqueles que eram e perversos por não atentarem à lei do Senhor. Por não estarem de acordo com a lei do Senhor, o Senhor traria um povo que ele mesmo relata, duro, um povo que passava e destruía tudo o que conquistava para poder construir novamente. Um povo que era forte, um povo que era duro, um povo que tinha uma dura presa, o povo que Deus vai dizer no versículo 11, cujo seu Deus, ou seja, as suas crenças, aquilo que direcionava, estava na sua força. Um povo que se auto-intitulava ou se auto-engrandecia pelo tamanho da sua força. Quando eu olho o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, a pandemia, ela tem um ensinamento didático muito interessante. Porque a pandemia, primeiro, ela não escolhe classes e nem tipo de pessoas. Ela pega todo mundo. Ela vem para todos, sejam brancos, sejam negros, sejam pardos, seja rico, seja pobre. Está pegando e está vindo e fazendo destruições, aonde nos mostrando que não adianta os bilhões que nós temos, não adianta o poder que nós temos, não adianta a força das grandes nações, Itália, Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos, China, com o seu potencial econômico, com a sua força. O Senhor está nos mostrando através dessa pandemia, através dessa doença, desse vírus, que nós somos totalmente limitados, que nós somos totalmente fracos, de que nós não temos força nenhuma. Mas Deus usa um pequeno vírus, talvez assim, analisando em questões, podemos dizer, em proporções de tamanho tão minúsculo, tão microscópico, ou talvez imperceptível, para nos mostrar que nós não somos tão fortes assim. Deus vai pegar um povo injusto para trazer juízo ao povo de Judá, e Deus relata isso a Abacuque. Deus fala isso com Abacuque. Deus mostra isso a Abacuque, e Abacuque tem o seu coração totalmente perturbado por essa revelação do Senhor, como nós vamos ver mais para frente, talvez no domingo que vem, a partir do versículo de número 12, a resposta de Abacuque, o porquê o Senhor vai usar um povo pior moralmente do que nós. E às vezes a gente pode parar nessa atitude, como nós vamos meditar, para ver por que o Senhor usa isso. Mas voltemos aqui. O Senhor faz coisas inexplicáveis que muitas vezes nós não conhecemos e nós não temos consciência, mas para isso cumprir assim o seu propósito e a sua vontade. Meu irmão, o que nós aprendemos com Abacuque é: a minha e a sua posição deve continuar a de clamar. Aprendamos com Abacuque que precisamos clamar ao Senhor,
que precisamos estar na torre de oração, que precisamos gritar diante do Senhor, que precisamos intensificar a nossa voz e a nossa vida de oração diante do Senhor, esperando dele uma resposta, por mais que ele fique em silêncio. Nos lembremos de que nós mesmos não podemos em nada, mas quando nós oramos no nome de Jesus, o Pai realiza as nossas orações. Quando oramos pelo crivo daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus e não a nossa vontade, nós aprendemos de que Deus está no controle e de que Deus faz do modo como Ele quer. Talvez Deus não esteja nos respondendo na velocidade que nós esperávamos. Mas Deus tem nos ensinado de que Ele está no controle ao responder, de que o que Ele faz, muitos não acreditariam, muitos não se dariam conta. E o que o Evangelho vai nos dizer? Que nos últimos dias, esses últimos dias, que compreendem a ascensão de Jesus lá em Atos e vai até a sua segunda volta, durante esses últimos dias, a igreja sofreria com doenças, com adversidades, com fúrias da natureza. A Bíblia nos mostra isso. Coisas que nós não entendemos, mas que nós precisamos crer que vão acontecer até que Jesus retorne. Deus faz coisas que nós não compreendemos. Deus faz coisas que a gente não entende. Deus faz coisas que a gente não percebe. Mas nós precisamos, na semelhança do profeta Abacuque, confiar de que as nossas orações estão sendo destinadas ao Senhor e em tempo oportuno Ele há de responder. Nesse tempo de adversidade, não afrouxe o teu relacionamento com o Senhor. Não deixe a violência, a destruição, esse momento difícil, abalar a sua fé em Deus, abalar a sua confiança no Senhor. Creia em Cristo Jesus, que nos disse que Ele venceu. E nele nós temos a certeza de sermos chamados de vencedores nos últimos dias, quando nós nos encontrarmos com Ele. Quando Ele diz, mais do que vencedores nós seremos, quando nós permanecermos fiéis lá até o dia dele voltar ou o dia de nos buscar. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Senhor, presenteia aqueles que permanecem, aqueles que continuam, aqueles que lutam. Mas lembre-se, não luta sozinho. Porque eu e você somos como Abacuque e como o povo do seu tempo. Nós precisamos nos render diante do Senhor. Sem a ajuda, sem a capacitação do Senhor e do Espírito Santo, eu não consigo, você não consegue. Essas pregações de legalismo, não, você tem que fazer mais, não entre nessa. Se lance diante do Senhor, reconheça as tuas limitações diante de Jesus, porque Ele morreu, porque não foi encontrado nenhum justo. Ele fez, Ele sofreu aquilo que eu e você nunca atingiríamos o patamar e o nível de sermos filhos santos diante de Deus, como Jesus foi a ponto de morrermos numa cruz para nos salvarmos. Nós carecemos do Senhor. Então não fique triste se a sua fé nesses dias tem sido abalada. Não fique triste se a ansiedade e o medo entram no seu coração. Não fique triste se talvez você tenha se sentido como Abacuque, com vontade de gritar diante do Senhor. Porque essa é a nossa limitação. Que em Cristo, no verdadeiro Adão, no último Adão, no perfeito varão, nós somos encontrados santos e Deus em Cristo nos aperfeiçoa para encontrarmos com Ele nos últimos dias. Não vá na tua força, não vá do teu jeito, mas clame diante do Senhor como Abacuque clamou. Segunda coisa, aprenda que Deus não faz aquilo que a gente acha que Deus faz.
Aprendam uma coisa. Deus não é previsível. Deus não é previsível. O nosso relacionamento com Deus não acontece, ou melhor, o relacionamento de Deus conosco, com o mundo, não acontece dentro de uma previsibilidade humana. Deus faz o que faz porque Ele é Deus. Deus faz como faz porque Ele é eterno. Deus faz como faz porque Ele é poderoso. Deus faz como faz porque Ele tem todo o poder e Ele é o nosso Criador. Ele é o Senhor. Ele quem nos fez e nós pertencemos a Ele. Por isso, não se admire como Abacuque se admirou. Senhor, por que tu estás fazendo dessa forma? Por que tu estás fazendo desse jeito? Por que o Senhor não podia fazer de outra forma? Não. A nossa oração, conforme nós vamos aprender mais tarde com Abacuque, o justo, ele não vive pela sua própria força, mas o justo vive pela fé, pela confiança. O justo vive pela certeza e pela convicção de que Deus está trabalhando por ele e o que Deus faz é o melhor. Por isso que lá no capítulo 3, depois de entender tudo isso e compreender tudo isso, Abacuque vai dizer, Senhor, eu me entrego. Ainda que as coisas não aconteçam, eu me alegrarei no Senhor. Eu estarei diante do Senhor. Mas não vamos até o capítulo 3, vamos voltar aqui no capítulo 1. Viva a alegria do Senhor hoje. A alegria do Senhor. Aquilo que Paulo vai escrever aos Filipenses. Alegrai-vos. Digo outra vez a vocês, se alegrem. Precisamos nos alegrar, porque Deus está no controle. Atos capítulo 4, versículo 27 e versículo 28 vai nos dizer que Deus, ou vai nos mostrar como um exemplo, que Deus muitas vezes usa o ímpio para alcançar os seus justos objetivos. Muitas vezes Deus usa, abre para mim aí, Atos capítulo 4, versículo 27, versículo 28. A Karina vai ler para a gente. Deus usa muitas vezes pessoas ímpias para alcançar os seus justos objetivos. Deus usa pessoas, Deus usa ímpios para fazer a sua vontade. Deus usa e faz as coisas como quer, porque Ele é o Deus soberano deste universo. Olha o que diz Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha... Só 28? Até o 28. Conta sobre a questão da crucificação de Jesus. E aí os apóstolos a igreja está orando nesse tempo, e eles vão lembrar isso em oração, de que todo o acontecimento da morte de Jesus, todos aqueles que participaram, o povo, Herodes, todos aqueles que ali estavam, participaram para aquilo, participaram para cumprir os propósitos do Senhor. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, acontecem as coisas que a gente não entende e não compreende. Coisas que aos nossos olhos parecem violência, maldade, dor, aflição, mas fazem parte do propósito de Deus para que Ele cumpra os seus justos objetivos, para que Ele cumpra o seu julgamento das nações e para que Ele cumpra também a disciplina do seu povo. Deus faz isso, como nós vemos, por exemplo, no profeta Joel, as pragas dos gafanhotos. Deus traz, mediante aquilo, um julgamento. Muitas vezes Deus permite isso para nos trazer e nos atentar de que Ele é o Deus das nossas vidas, de que Ele está no trono e de que as coisas não fugiram do seu controle. Ele é o Senhor da história. Quando ele diz aí no início do versículo 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneceis. Deus está dizendo, olha as nações, olha o mundo, a história está sobre o meu poder, sobre as minhas mãos. Confiemos, meu irmão e minha irmã,
que o que Deus ensina a Abacuque precisa também adentrar ao meu e ao seu coração. Deus quer nos tirar de um momento, como eu disse lá no início, Deus quer nos tirar de um momento de profunda aflição e dúvida, para que a gente mude para a crença e a esperança por meio da oração e da palavra que Ele nos responde, que está escrita aqui e foi deixado para as nossas vidas. Quer respostas para esses dias, quer resposta para esse momento? Volte-se para a palavra. Volte-se para a oração. Volte-se a ter, ou tenha a atitude do profeta Abacuque. Senhor, para quê? Senhor, me responda. O que está acontecendo? O Senhor está a parte disso? O Senhor está me permitindo isso? Como um Deus santo está permitindo tudo isso acontecer para nós? Como um Deus bom está permitindo tantas coisas ruins acontecerem? O profeta nos ensinou hoje que Deus usa as circunstâncias, os ímpios, as circunstâncias difíceis para cumprir os seus propósitos. E como é o tema-chave do livro de Abacuque que nós vamos aprender? Abacuque 2:4. O justo vive pela fé. Não viva por vistas, viva pela fé. Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Domingo, Deus permitindo, voltaremos ao livro de Abacuque, domingo à noite. Deus quiser, a partir das 7h30, né? Vamos estar aqui novamente, ainda enclausulados, né? Presos, limitados da liberdade de nos reunirmos, por amor. Deus permitindo, domingo, 19h30, voltaremos a esse capítulo. Mas fica com esse aprendizado. Com Abacuque, se coloque na torre de oração diante do Senhor. Clame por Ele. Não deixe a sua vida com Deus, sua intimidade, sua confiança, a sua fé se esvanecer, se afrouxar, perder fôlego. E entenda, ou melhor, olhe para tudo o que está acontecendo, entendendo que Deus está no controle e que Deus se serve de tudo que acontece nesse mundo, permitindo que aconteça. A exemplo da crucificação, Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, como nós lemos. A exemplo disso, Deus se serve disso para cumprir os seus propósitos e os seus objetivos. Oremos, façamos das nossas orações: Senhor, o que Tu queres de mim, o que Tu queres da minha família, o que Tu queres de nós como igreja para esse tempo. Reflita diante do Senhor. Saia desses momentos, porque nós vamos sair, amém? Isso vai passar. Amém. Tenha certeza disso. Nossa. Isso vai passar. Mas saia desse momento. Deseje sair desse tempo. Desejando, entendendo o que Deus tem para a sua vida, o que Deus fez, e que possamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a reflexão desse tempo não se perca, mas que a gente aplique e coloque isso em prática na nossa vida individual e também na nossa vida como igreja. Amém? Vamos orar?